Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a disciplina que vocês mais gostam, né? A disciplina que vocês amam. Matemática, claro, né, gente? Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a construção de gráficos e tabelas. Como é que a gente consegue transformar dados numéricos em tabelas e gráficos? Eita, professora, a aula hoje vai ser difícil. Não, tenha calma. Fique tranquilo, fique tranquila, que a aula hoje vai ser um docinho. Vocês vão entender rápido como é que funciona. Vão entender no final que essa questão de gráfico e tabela facilitam muito a vida da gente, tá? Antes de a gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recados para vocês. Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Não perde tempo. Acessa o QR Code, que vai aparecer na sua telinha. Baixa e já começa a interagir comigo. Eu vou receber a sua mensagem e responderei ao vivo. Isso mesmo, perde tempo não. Baixa o aplicativo e já começa a conversar comigo. Você pode fazer sua pergunta, pode deixar seu comentário, pode mandar um beijo para sua professora, para sua escola. É isso mesmo. Não conseguiu? Fica tranquilo que eu tenho outra possibilidade para você. Se o aplicativo não conseguiu ser baixado no seu celular, né, no seu smartphone, vai lá no canal 22.3. Essa aula está sendo transmitida ao vivo para você. TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 8h30 a gente já está por aqui, certo? Não conseguiu também acessar o canal 22.3? Calma, que tem outra possibilidade ainda. Você pode entrar lá no YouTube, no canal do Educa Recife e acessar essa aula quantas vezes você quiser. Isso mesmo, se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu acompanhar durante a aula algum detalhe, não conseguiu entender a pergunta, você pode ir lá no aplicativo e assistir essa aula. No aplicativo não, no canal do YouTube. Você pode ir lá e assistir quantas vezes você quiser, certo? Para me ajudar nessa aula, para tornar essa aula mais acessível e inclusiva, Maria Helena está aqui comandando a interpretação de Libras. Eu não estou sozinha. Hoje, Maria Helena está comigo para garantir que essa aula chegue na quantidade de pessoas, né, para que mais alunos, mais pessoas consigam ter acesso a essa aula. Não tem motivo para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Vamos deixar de conversa e vamos começar a nossa aula. Pois bem, eu já começo com uma pergunta para você. Você sabia que existem várias formas de organizar informações? Como assim, professora? Alguém do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já chegou na sua casa, o IBGE? Alguém já chegou na sua casa perguntando quantas pessoas tem, quantos eletrodomésticos, quantas pessoas trabalham? Eu tenho certeza que você que está me assistindo já passou por esse tipo de situação. Eu tenho certeza que o IBGE já chegou na sua casa em algum momento. Mas você já parou para pensar na quantidade de pessoas que eles entrevistam? Já pararam para pensar em quantas casas eles vão por dia? São muitas, né? O Instituto, né, o IBGE, ele é responsável por fazer uma análise a partir de entrevistas, a partir da quantidade de pessoas, a partir de quantas pessoas trabalham, eles fazem relatórios e fazem a elaboração e a organização dessas informações.
Para quê? Na verdade, isso é uma base de dados, né? E é a partir delas que as medidas elas são tomadas de acordo com as suas necessidades. Vocês já pararam para pensar como esses dados eles são organizados? Vocês já pararam para pensar na quantidade de pessoas que eles entrevistam? E como esses dados são organizados? Normalmente, os gráficos e as tabelas elas servem para vamos dizer assim, simplificar essas informações. Imagina se eu só conseguisse representar dados para vocês a partir dos nomes das pessoas. Imagina 1 milhão de nomes. Seria difícil, né? Então, os números, eles são importantes nessa situação. Olha os números aparecendo aí, tudo a ver, né, com as nossas últimas aulas. Hoje, a gente vai utilizar os nossos números para simplificar as informações. E os gráficos, eles são utilizados para isso. Será que eu tenho algum aluno, alguma aluna interagindo comigo? Será que Martim já está por aí? Deixa eu dar uma olhada. Eita, Martim já está por aí, né? Bom dia, Martim. Bom dia, Laura. Vejo que já estão a postos, né? Teremos alguns desafios hoje e eu quero que vocês me respondam, tá certo? Voltando, quando a gente fala de gráficos e tabelas, a gente pensa numa organização de dados, a gente pensa numa organização dos números. Professora, mas como é que eu sei que eu vou usar gráficos ou tabelas? Como é que a gente faz essa escolha, né? A senhora me disse que os gráficos e as tabelas me ajudam a simplificar, mas eu quero que vocês entendam que às vezes os gráficos eles são importantes, mas as tabelas também têm a sua função. Para organizarmos dados ou informações numéricas, usamos os gráficos e as tabelas. Os dois são utilizados para organizar os números, certo? Mas tem uma diferença. Com o gráfico, eu consigo, a partir da própria imagem dele, fazer esse levantamento. Na tabela, eu preciso ler os números de fato. Então, professora, a senhora está me dizendo que é melhor utilizar gráficos? Depende da situação. Os dois organizam informações, mas às vezes, para a gente conseguir fazer uma leitura mais rápida, a gente utiliza os gráficos, tá? A gente vai falar um pouco dos dois. Vamos começar primeiramente pelos gráficos. Gráfico é a representação de informações em forma numérica. Eles ajudam na análise e na interpretação de dados e estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Vocês encontram gráficos em várias situações. Eu tenho certeza que você já assistiu algum jornal da TV em algum momento. E eles utilizam muitos gráficos para isso. Por quê? Porque você que está vendo consegue enxergar essa representação com mais rapidez. Normalmente, em época de eleição, por exemplo, para saber qual é o candidato que está ganhando, o candidato que está perdendo, se o candidato ele aumentou a sua popularidade num mês e baixou no outro, você olhando para o gráfico, você já consegue identificar. No caso, se isso fosse feito em tabela, você demoraria mais para perceber essas variações, tá? Por isso que quando a gente fala de jornal, de revista, a gente utiliza mais os gráficos. Vocês vão perceber mais gráficos nessas situações. Estamos em ano de eleição. Quando você assistir os jornais da TV, vocês já vão conseguir fazer a análise desses dados. Outro momento onde os gráficos são utilizados. Nessa época de pandemia, os dados precisam ser analisados mês a mês, semana a semana. Eu acho que vocês também já viram isso no jornal. E é a partir dos gráficos que a gente consegue perceber se aumentou o número de casos,
até que ponto a vacina ela está sendo eficaz. A partir da observação dos gráficos, vocês conseguem analisar se melhorou, se piorou. Então, esses gráficos eles estão presentes principalmente nessas situações. Usa-se tabela? Sim, mas o gráfico você consegue interpretar de forma mais rápida. Por isso que vocês vão ver, no caso dos jornais da revista, a presença de gráfico, tá? E eu tenho uma variação de gráficos aí, dependendo do que eu quero analisar, eu vou utilizar gráficos diferentes. Só na imagem que vocês conseguem ver, eu tenho vários tipos de gráfico. Eu vou mostrar um por um para você fazer essa observação. Como eu tinha dito para vocês, em jornal a gente utiliza muito essa questão do gráfico. Até para a questão da imagem, né, o gráfico ele se adequa melhor, porque você consegue analisar as informações com mais rapidez. E eu tenho aqui os tipos de gráfico. Por exemplo, eu tenho os gráficos de coluna. O gráfico de coluna, ele é utilizado quando a gente precisa fazer uma comparação, por exemplo. Vou dar um exemplo bem simples, para você entender de imediato. No mês de fevereiro, houve um aumento de casos do coronavírus em relação a janeiro. Aí como é que aparece esse gráfico? Janeiro, vamos dizer que seja essa parte verdinha. Como eu disse que teve aumento em fevereiro, o amarelo vai estar maior. Então, eu quis dizer que no mês de fevereiro houve um aumento de casos. Então, quando você observa esse gráfico de barras, é um acompanhamento mais comparativo, tá? A gente utiliza esse gráfico de coluna, gráfico de barra, né? Aí eu posso utilizar em barras verticais e barras horizontais, tá? Gráfico de coluna, gráfico de barra, eles têm praticamente a mesma função. Posso utilizar os dois sem problema nenhum. E se eu quisesse, por exemplo, fazer uma análise, você já saberia. Vou dar outro exemplo para você que está em casa entender de uma vez por todas. Se eu perguntasse para vocês se eu dissesse para vocês, por exemplo, na cor verde houve maior número de pessoas infectadas pelo corona ou menos? Observa a barra verde. Se eu observar a barra verde, eu posso dizer que houve mais casos ou menos casos. Olha, a barra verde está maior ou está menor? Maior. De imediato você ia dizer para mim, houveram mais casos a partir da representação da barra verde. Claro, existem algumas coisas importantes para a gente analisar nos gráficos. Por exemplo, a gente precisa ter os elementos do gráfico. Elementos do gráfico, professora, como assim? Se eu te mostrar esse gráfico do jeito que está, você não vai ter o que me dizer. Você teve porque eu criei um problema agora. Mas se eu te mostrar apenas um gráfico, sem nenhuma informação, ele não vai ter efetividade nenhuma. Claro, o daqui, ele não está, ele só está fazendo uma representação gráfica, para você saber que eu estou falando de gráficos. Mas, se eu pedisse alguma informação sobre ele, eu teria como falar? De jeito nenhum, porque existem elementos do gráfico que são informações fundamentais. E uma delas, o título do meu gráfico. Esse meu gráfico, ele está representando o quê? O que é que eu estou querendo comparar? O que é que essas cores significam? Para que eu exija, para que eu solicite a sua interpretação, eu também preciso dar as informações. Eu preciso apresentar os elementos do gráfico para você conseguir fazer a interpretação, tá? Aí eu tenho um gráfico de pizza, que ele é muito representativo quando se fala do desenho. O gráfico, ele em si já me dá boas respostas, eu já consigo interpretar a partir da análise das cores, por exemplo.
Percebe comigo, se eu fosse pedir algum tipo de dado, certamente a cor amarela seria a menor quantidade. Vê, eu não dei informação nenhuma. Mas se eu quisesse um dado em menor quantidade, observando esse gráfico aqui, eu diria que certamente ele está sendo representado pela cor amarela, que é a parte menorzinha do meu gráfico. Entenderam por que é importante a presença do gráfico no resumo, né, na apresentação das informações? A gente consegue perceber com mais rapidez, certo? A gente consegue interpretar com mais facilidade. Aqui eu também tenho um gráfico de linha. Esse é muito utilizado nas pesquisas eleitorais, por exemplo, porque é um acompanhamento contínuo. Existe quando a gente quer fazer análises mais com relação a tempo, a gente faz essa comparação e esses gráficos de linha, eles tracejam exatamente o que a gente precisa. Consegue me dar uma comparação de forma específica. Eu consigo ver, no caso eleitoral, se o meu candidato ele está com a popularidade grande, a minha linha ela vai subir. Se de repente ele caiu na sua popularidade, a minha linha ela vai baixando. Eita, ele manteve. Aí a linha vai ficando reta. Exatamente como está aqui nessa representação. Se eu disse que o meu candidato aumentou de popularidade, a minha linha ela está subindo. Se ele diminuir, por exemplo, ele vai baixar essa linha. Então, esse acompanhamento normalmente nas pesquisas é feito com gráfico de linha, certo? Claro que eu posso variar. Eu posso utilizar os gráficos a partir das minhas informações de formas variadas. Se eu te pedir um gráfico de barra, você consegue colocar os dados num gráfico de barra. Se você quiser colocar num gráfico de linha, coloca no gráfico de linha também. A gente vai aprender mais para frente, né? Eu estou começando esse assunto de forma bem tranquila, que eu preciso que você aprenda numa forma geral como funciona, para depois elevar o nível, como vocês sabem que eu gosto de fazer. Não tem aquele gráfico de barra? Eu posso colocar um gráfico de barra com dupla entrada. Como assim? Eu vou colocar dois dados ao mesmo tempo para no meu gráfico eu conseguir fazer a comparação. Professora, que difícil. Não. Vocês vão ver que é muito fácil. Mas hoje eu só quero que vocês aprendam os elementos gerais, tanto dos gráficos quanto das tabelas. E aqui eu trouxe um exemplo bem simplesinho, a gente já trabalhou um pouco sobre isso. Eu só quero organizar a quantidade de brinquedos através de um gráfico. Meu Deus, que fácil, professora. Eu tenho 3 tipos de brinquedo. Eu tenho os carrinhos, tenho os aviões e tenho o barco, certo? Os barquinhos aí. Eu só quero que você organize em gráficos. E isso acontece de forma muito simples. O que é que eu preciso? Primeiramente, saber a quantidade. Isso eu utilizei um gráfico de barra vertical. Primeiro eu tenho que saber a quantidade de cada brinquedo, certo? No caso de gráfico de linhas verticais, a minha quantidade ela vai ficar na vertical também, vai ficar em pé. E na parte horizontal do meu gráfico, eu vou colocar os tipos de brinquedo. E a gente já sabe que são os carros, os barcos e os aviões. Então, eu tenho o meu tipo de brinquedo e a minha quantidade. E aí fica fácil. Quantos brinquedos eu tenho, por exemplo? Quantos aviões eu tenho? 1, 2, 3. Vou com a minha barrinha até o número 3. E quantos carros eu tenho? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou até o número 5. E quantos barcos? 1, 2, 3. Aliás, 1, 2, né? Aliás, 1, 2. Eu estava contando um avião. 2 barcos. Fui até o número 2. É assim que funciona. Professora, mas se eu tivesse 1 milhão? Aí a minha escala aqui mudaria. Eu tenho quantidades pequenas. Por isso que a gente colocou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque o meu máximo de brinquedos
chegaria ao número 5. Mas se chegasse a 1 milhão, aí eu colocaria em outra escala, por exemplo, seria de 100 em 100 mil, aí eu colocaria 0, 100 mil, 200 mil, 300 mil, até chegar a 1 milhão, certo? Dependendo da numeração, por isso que eu digo que é uma simplificação de informações. Na medida que eu tenho a minha quantidade, eu também vou aumentando a escala de valores. Mas hoje a gente só precisa entender essa formação dos gráficos. Eu tive aqui a quantidade de brinquedos e o tipo. Consegui tranquilamente representar os meus gráficos. Aqui eu tenho um gráfico de barra horizontal. Nesse caso, as minhas barras elas ficam na horizontal e eu troco. Ao invés de colocar os números de brinquedos, são os tipos. E na parte vertical, a quantidade que eu quero encontrar. Beleza? Se eu quisesse também representar em gráfico de pizza, eu conseguiria, ó. Nesse caso aqui a gente utiliza muito porcentagem, mas a partir do desenho, se eu te perguntasse qual é a maior quantidade, qual é o brinquedo que está em maior quantidade, a partir do desenho você já me diria, é o carro, professora. Imediatamente o carro, porque ele ocupa o espaço maior do meu gráfico, beleza? E eu também conseguiria, ó, fazer em gráfico de linha também. Por que a gente não utiliza muito nesse caso de quantidade? Porque, ó, eu tenho a minha pontuação, mas eu não quero, eu tenho meus pontos, mas eu não preciso fazer comparação nenhuma. Eu não quero saber se aumentou ou diminuiu. Percebe aqui? Subiu a minha linha, depois desceu. Mas não é porque eu quero comparar, é pela quantidade de brinquedos. Por isso que cada gráfico tem a sua função. Eu coloquei de propósito. Veja, eu consegui encontrar a quantidade e consegui, mas essas linhas não estão me dizendo muita coisa, porque eu só quero saber a quantidade de cada brinquedo. Beleza? Vamos embora. E a gente tem as tabelas, que também tem suas funções específicas, né? A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. A tabela possui linhas, colunas e células, que são formadas pela junção das linhas e colunas, que é a sua estrutura, né? É a sua estrutura. A gente utiliza a tabela quando a gente quer colocar informações importantes nas suas diversas, vamos dizer assim, nas suas diversas utilidades. Nesse caso, por exemplo, professora, a senhora falou de números, a senhora falou de representação numérica, sim, mas eu utilizo a minha tabela para outras finalidades também. Eu posso, por exemplo, organizar a grade de horários. Isso daqui é um tipo de grade de horários, é o horário das aulas. Eu tenho todas as informações que eu preciso e, dependendo do que eu queira, eu vou encontrar exatamente lá. E aqui eu já trouxe, ó, uma tabela numérica, que é o que interessa para a gente. Olha aí, eu tenho a quantidade de alunos por turma. Outro detalhe, para eu conseguir fazer a representação e entender a minha tabela, eu preciso do meu título, preciso das minhas legendas para saber o que eu vou querer dela, certo? Aqui eu tenho as minhas turmas, no caso seriam as turmas de 3º, 4º e 5º ano. E aqui eu tenho as minhas quantidades de alunos. A partir dessa tabela, eu consigo fazer várias perguntas para vocês. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é a turma que tem a menor quantidade de alunos. Menor quantidade. Se eu te perguntasse num gráfico, pela imagem, você já me responderia, é essa, professora. Numa tabela, você precisa de fato fazer uma leitura numérica. E analisando essa tabela, qual é a turma que possui a menor quantidade de alunos? Eu já escutei a resposta daqui. Professora, é o 4º ano. É o 4º ano? Com certeza. Olha aqui a quantidade. 3º ano, 25. O 4º ano tem 20 alunos
e o quinto 28. A menor quantidade de alunos está no terceiro ano. Veja, eu nem precisei de outro tipo de imagem para encontrar a informação que eu perguntei. Aí aqui eu tenho, ó, outra pergunta. Essa já está aqui para você ler e já me responder. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual é a turma que possui a maior quantidade de alunos? Eu perguntei anteriormente a maior, mas agora eu quero saber a menor. Eu quero saber a maior quantidade de alunos. Está em que turma? Responde para mim. Isso. Quem respondeu o quinto ano está correto. Olha aqui. A maior quantidade de alunos está no quinto ano. Facinho, né? No gráfico também, a gente conseguiria analisar essas informações de forma direta. A gente conseguiria achar com mais facilidade, mas na tabela isso é possível também. Aqui eu tenho as notas de alguns alunos do quinto ano. As notas de Paula, de Luana, de Pedro e de Carlos em matemática e ciências. Eu poderia fazer várias perguntas aqui. Por exemplo, quem tirou a menor nota em matemática? A menor nota, analisando a tabela. Rapidinho, né? Olha aqui, Luana tirou a menor nota de matemática, que foi 8. 8 é o menor número daqui. Por isso que ela tirou a menor nota de matemática. Mas eu já tenho uma pergunta aqui. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a maior nota em matemática? Eu quero saber a maior nota. Quem desses alunos daqui tirou a maior nota? Isso mesmo. Quem respondeu, Carlos, está correto. Carlos tirou a maior nota de matemática. Tranquilo, quinto ano. Vocês estão conseguindo acompanhar essa aula? Estão vendo a importância e a necessidade que a gente tem de fazer essa leitura, de saber construir e analisar os dados dos gráficos e das tabelas? É importante demais para vocês. Isso é questão de prova externa, hein? Você do quinto ano que já está pronto, né, que já está se acostumando às questões de provas externas, já vai ficando ligado nessas aulas, porque isso é questão certa. Todo ano cai esse tipo de questão e você precisa estar preparado. Vamos lá, agora a gente vai responder junto, isso mesmo. Eu quero saber de vocês. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico a seguir e responda. Quantas crianças escolheram cada fruta? Veja, eu quero a informação desses dados uma por uma. Ó. Hoje, professora, mas está tudo em gráfico, como é que eu sei? Da mesma forma que a gente fez a interpretação do gráfico anterior. Quantas escolheram banana? Eu vou colocar todos aqui, ó. 6. Quantas escolheram maçã? 4. Quantas escolheram uva? 2. E quantas escolheram laranja? 8. Por que eu destrinchei essas informações? Porque eu poderia ter feito o sentido contrário para você construir esse gráfico. Eu poderia colocar assim. Na turma do quinto ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Eu quero que você construa o gráfico a partir das informações abaixo e colocar esses dados para vocês. Vocês construiriam um gráfico igual a esse. Eu poderia ainda dizer o seguinte: construa um gráfico de barra horizontal. Aí vocês construiriam, a partir desses dados, um gráfico de barra horizontal. Aqui eu já tenho outra pergunta a partir de um gráfico de pizza, que é para você analisar também. Numa escola foram entrevistadas 100 crianças sobre quais esportes gostam de praticar. Observe o gráfico e responda. Que esporte foi o preferido delas? Qual foi o esporte preferido? A partir daqui, da imagem, você já consegue me responder. Eu tenho os dados, mas a partir da imagem você já consegue identificar que o esporte preferido foi
Futebol. Muito fácil, minha gente. Eita, professora, mas se eu só tivesse esses números, eu poderia colocar também. Os esportes foram atletismo, natação, vôlei e futebol. Construa um gráfico de pizza a partir das informações abaixo e colocaria para você montar. Tenho certeza que você não teria dificuldade. Vamos para mais um. De acordo com os dados apresentados na tabela, aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês, qual turma possui a menor quantidade de alunos? Eu já mostrei para vocês. A gente já descobriu, a partir da leitura dos dados, que é a turma do 4º ano. E se eu te pedisse, por um acaso, para construir um gráfico a partir dessa tabela, você acha que conseguiria? Será? Eu tenho certeza que sim. Professora, como é que eu faria? Por exemplo, se eu tivesse um gráfico de barra vertical, como é que a gente faria? Quantidade de alunos, lembra, barra vertical. Números na vertical, as outras informações na horizontal. Eu colocaria a quantidade de alunos ali e a turma na horizontal. Será que eu tenho alguma informação no chat? Será que vocês estão participando? Eita, já vi que tem aluno novo, né, gente? Eita, deixa eu só acessar aqui, né? A professora Chique consegue acessar ao vivo as informações do chat. É isso mesmo. Olha, Raiciliane dando bom dia, bom dia. Tá acompanhando a aula direitinho, né? Já respondeu muitas questões, já aprendeu a utilizar os gráficos e as tabelas. A gente ainda vai conversar bastante sobre isso, hein? E a pergunta é, qual é a turma que possui a menor quantidade de alunos? Vocês já sabem que é o 4º ano. Minha gente, isso é muito fácil. Mais uma. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a menor nota em ciências? Observe essa tabela aqui. Lembra que eu tinha falado sobre gráficos de dupla entrada? Pois bem, eu poderia utilizar essa tabela para fazer um gráfico de dupla entrada. Mas fique tranquila que isso é assunto para outra aula. Quem tirou a menor nota de ciências foi Pedro. Observa ali, ele tirou 8. Agora eu vou deixar para você fazer a sua parte. Não conseguiu acompanhar a aula? Acessa o canal do YouTube Educa Recife e assiste essa aula novamente. Vamos organizar a quantidade de brinquedos através de uma tabela. Lembra que a gente fez isso daqui em gráfico? Eu quero que você vá lá, volte na aula, veja as informações do gráfico e construa uma tabela. Beleza? Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que você esteja comigo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Até logo. Tchau, tchau.